Dorival, boa noite, Henrique Vigliotti da Rádio Craque Neto. Dorival, primeiramente, claro, uma análise da partida, e eu queria perguntar sobre uma questão de um atleta que não jogou hoje, que foi o Memphis. Ele foi diagnosticado inicialmente com edema ósseo, como divulgado pelo clube, e uma questão que ficou no ar para a torcida, principalmente, se hoje fosse a decisão da Copa do Brasil, ele faria esse sacrifício? Ele estaria em campo? Seria possível ele estar em campo pelo Corinthians hoje? Ajudar mais do que hoje os atacantes puderam ajudar numa partida tão difícil como essa diante do Cruzeiro? Boa noite. Não estaria em campo. Ele foi vetado pelo departamento médico. Infelizmente aconteceu e nós temos que entender, até pelos exames, tudo foi constatado. Uma análise da partida, o Cruzeiro mereceu o resultado do primeiro ao último minuto. Fez uma partida segura, equilibrada, dentro das suas condições, criou, e numa noite em que, mais uma vez, nós não encontramos os nossos caminhos. Não tivemos posse de bola, não tivemos a bola em poucos momentos da partida, e passamos por sérias dificuldades ao longo de todo o período. Dorival, aqui, boa noite. Dorival, duas questões rápidas. Eu queria te ouvir primeiro sobre o que dá para tirar dessa partida pensando na semifinal da Copa do Brasil contra o mesmo adversário, e sobre cartões. Martins sofreu a segunda expulsão em 18 dias. Chama a atenção da gente isso, assim como o fato do Corinthians ser o clube com mais cartões no Brasileirão. Por que disso? Você tem algum diagnóstico? E queria que você falasse especificamente do Martins por causa de duas expulsões tão próximas. Bom, chama a atenção de todos nós. Uma jogada isolada, muito difícil de você imaginar o que possa acontecer com um atleta num momento como esse, até porque foi uma jogada simples, não teve uma disputa, ao contrário, ele chegou logo na sequência da jogada. Então é muito difícil fazer uma avaliação de fora da maneira como nós estávamos ali observando. Desculpa, a primeira? O que dá para tirar desse jogo pensando na semifinal contra o Cruzeiro? É uma outra situação, um outro momento, e todos nós vamos ter que avaliar muito tudo aquilo que tem acontecido aqui hoje. Dorival, aqui, Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Minha pergunta é sobre o camisa 8 do Corinthians, o Rodrigo Garro, né? Não faz uma boa temporada, muito também pelas questões físicas que atrapalharam ele, mas o melhor Corinthians nos últimos tempos tinha o Breno Bidon, não tinha o Rodrigo Garro. Você avalia alguma possibilidade de, no jogo contra o Cruzeiro, daqui a alguns dias, ele não ser o titular do time? Eu confio na recuperação de todos os atletas, quero tê-los em melhores condições, só vão atingir as suas melhores condições naturalmente atuando. Um jogador desse nível a gente não pode descartar. Tudo vai depender daquilo que veremos aí nos próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, e em sequência fazemos as melhores opções para os jogos decisivos da Copa do Brasil. Mas é um jogador muito importante e eu espero uma recuperação rápida dele. Foram várias lesões em sequência, nós temos que entender tudo isso, mas também sabemos que estamos aí próximos a jogos fundamentais e importantes, tanto os finais do Campeonato Brasileiro quanto os 2 semifinais da Copa do Brasil, e nós precisaremos ter os melhores jogadores em campo. Dorival, aqui, Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Queria que você explicasse algumas escolhas suas hoje, principalmente pelo início da partida. No primeiro turno, lá na Neoquímica Arena, você falou depois do jogo na coletiva que você optou pelo Charles, não o Carrijo, porque você precisava de mais força no meio de campo, porque você entendia que tinha muita qualidade no meio de campo do Cruzeiro. Hoje você entrou ali só com o Ranieri mesmo, como esse jogador de marcação no meio de campo. Eu queria que você explicasse essa escolha, e também no segundo tempo as suas alterações. Por que você colocou ali, me corrija se eu estiver errado, o Carrijo, sendo como esse primeiro homem ali para sair com a bola, e também porque o Hugo ficou em campo e você tirou o Angileri? Obrigado. Bom, em cada momento que você tire alguém, sempre um outro é questionado. Outro dia, uma substituição, o retorno do André Ramalho e a não presença do Tchorca. Hoje, a presença de um e a ausência de outro. É questão de momento. Você tem que fazer uma opção.
qual foi ali a condição? Nós não tínhamos bola, precisávamos de um jogador com posse de bola. Quem é esse jogador? Justamente ele, Carrillo. É um jogador que tem condições de nos dar isso aí, como nos deu, como nos entregou isso. Fortaleci também o setor com a presença do André, mais um jogador de meio. A opção é a opção que vinha dando certo. Os 3 zagueiros e a liberdade dos nossos laterais. Foi isso. Hoje não aconteceu. Essa liberdade não foi aproveitada. Em razão disso, nós não tivemos posse de bola. Não tendo posse de bola, não criamos. E o pior, nos momentos em que saíamos para uma transição, errávamos um passe por dentro e o Cruzeiro é muito vertical e chegava com muita facilidade dentro do nosso gol. Então, nós tivemos que alterar em razão disso que vinha acontecendo. A nossa única saída no primeiro tempo era com o Hugo. O Hugo se apresentava muito bem, até a intermediária adversária. Nós tínhamos dificuldade de infiltrações. Então eu tentei aproveitar aquilo que de melhor ele vinha fazendo na primeira etapa, mantendo o jogador para a segunda. Boa noite, Dorival. Alexandre Gimenez aqui, Portal Meu Timão. Sobre os resultados do Corinthians fora de casa, Dorival, é uma coleção de resultados desastrosos, atuações apáticas que fazem com que o torcedor acabe perdendo a confiança no time, né? Eu queria saber, na sua visão, aí, qual a sua principal dificuldade, Dorival, para evitar com que isso se repita, né? O Corinthians parece que tem essa regularidade negativa, né? Infelizmente, que é jogar mal fora de casa em vários jogos ao longo dessa temporada. Por que você está com tanta dificuldade para evitar com que a torcida, de repente, saia envergonhada do estádio, como acabou saindo hoje aqui do Mineirão? Obrigado. Olha, eu acho que envergonhada não, porque não faltou luta, não faltou entrega. Nós estamos encontrando dificuldades. E tivemos dificuldades fora de casa com equipes menores, assim como também com equipes maiores. Em muitos momentos fizemos partidas muito boas, muito bem equilibradas, sendo que o resultado não tem acontecido. Então, uma situação puxou a outra. E realmente nós fomos muito irregulares ao longo do campeonato. Impressionante como nós deixamos de escapar pontos importantes em muitos momentos, atuando bem ou não. Fizemos boas atuações também, mas não fomos felizes nos resultados. O que tem nos tirado naturalmente a tranquilidade em razão de uma oscilação muito grande de uma partida para outra. É impressionante, mas acontece. Mudam-se nomes, mudam-se características, mudam-se sistemas, mudam-se posições, enfim. Uma série de fatores, nós fomos buscando o melhor. Dorival, aqui Rodrigo da ESPN. Queria falar sobre cenários. Hoje, uma partida que, como você mesmo disse, o Cruzeiro dominou do primeiro ao último minuto. O Corinthians sai sem nenhuma finalização certa, né? Os lances que foi uma finalização certa acabou sendo impedimento, então na estatística não entra. Como falar para o torcedor que o cenário vai ser totalmente diferente para daqui a 20 dias na Copa do Brasil, um mesmo jogo, mesmo adversário? Eu tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro, com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Dorival, aqui, Vinícius Lúcio, Central do Timão. Aproveitando a pergunta do amigo aqui, quais lições o senhor, o elenco, o time do Corinthians tira com uma derrota desse tamanho diante do adversário que vai brigar com o Corinthians por uma vaga na final da Copa do Brasil? Muitas lições e temos que interpretá-las de uma maneira correta e o principal, temos uma atitude de uma equipe que queira realmente alcançar uma situação melhor num campeonato tão importante e numa fase importantíssima para que possamos ter merecimentos para buscarmos aí uma passagem.